Legal, meus amores, vamos para outra questão aqui. Tentar ser a mais rápida possível. Olha só, lá na prova de vocês, aqui o exercício está o seguinte: perceba uma coisa importante. Olha só essa parte. Cada unidade da reta abaixo foi dividida em 4 partes iguais. Essa é a parte importante. Eu quero que vocês observem. Do número 0, aqui, ó, do número 0 ao número 1, ele tem uma, duas, três, 4 partes. Como assim, professor? Ó, eu desenhei aqui mais ou menos, ó, desse lado aqui. Não ficou bom, vou apagar. Como que ele dividiu lá? Ele tem lá a reta dele e nessa reta ele dividiu tudo isso em 4 partes. Então aqui eu tenho o número 0 lá na reta de vocês. E aí ele tem dividido uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. E aqui é o número 1, perfeito? Então lá ele dividiu aqui, ó, isso aqui é uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Beleza? Beleza, então vamos lá. O ponto A, lá na provinha de vocês, está aqui, ó, o primeiro ponto. O B está em cima do 1 e o C está um pouco mais para frente, tá? Eu não vou fazer igual a prova justamente para não responder a questão. Então, eu coloquei um exercício quase igual, para vocês conseguirem entender a resolução daquele exercício da prova e conseguir resolver. Então, vamos lá. Aqui a Pro dividiu, em vez de dividir a reta em 4 partes iguais, a Pro, perdão, dividiu a reta em 3 partes iguais. 1, 2, 3. 3 partes iguais, ok? Bom, uma vez que eu divido algo em 3 partes iguais, como que eu faço para colocar as informações que estão nesses traços aqui, ó, nesses tracinhos aqui? Como que eu faço para colocar essas informações aí? Seguinte, como eu dividi em 3 partes, a primeira parte vai ser uma, certo? De 3. Certo? Concorda comigo, meus amores, que essa parte aqui, ó, não é um pedaço de 3, porque do 0 ao número 1 existem 3 pedaços. Aquele pedaço ali, ó, esse pedaço aqui, ele é 1 de 3, tá? Então, esse ponto aqui, o primeiro ponto aqui, vai ser 1/3. O segundo ponto, ele é 2 pedaços de 3. Por que ele é 2 pedaços de 3? Porque no segundo ponto, eu vou ter esse pedaço aqui junto com esse outro pedaço aqui. Ou seja, eu tenho 2 pedaços de algo que foi dividido em 3 partes. Ok? Então, beleza. E em cima do número 1, se eu quisesse representar o número 1 na fração, aqui no número 1, a representação dele, ó, poderia ser também 3 por 3. Ó, 3 pedaços de algo que foi dividido em 3. Mas por que que lá na prova de vocês, ao invés de estar na fração, né, que aqui poderia estar 4 por 4, por que que está o número 1? E aqui também, por que que eu tinha colocado o número 1? Porque 3 dividido por 3, ó, 3 traço 3, é a mesma coisa, vocês sabem, que 3 dividido por 3. E 3 dividido por 3, quanto que dá? Qual é o resultado dessa divisão? 3 dividido por 3 dá 1. Então, tanto faz se eu colocar 3 sobre 3 aqui ou se eu colocar o número 1. Isso nós tínhamos feito em sala, sexto ano. A gente fez. Eu comecei a matéria de vocês com conjuntos e eu trabalhei os conjuntos na reta numérica, porque eu sabia que essa matéria ia chegar. Então, a gente fez isso em sala, ok? Foi feito em sala. Lembra que vocês fizeram, pintaram, né, os números de verde, azul e vermelho? Né? O número azul eram os números inteiros, o número verde eram os naturais e o vermelho eram os racionais.
E aí vocês viam aonde a cor desses números se encaixava, tá? A gente fez isso em sala. Muito bem. Agora, continuando então aqui as nossas situações, vamos encontrar o valor, a gente já achou o valor de A e o de B, vamos encontrar o de C, tá? Então, muito bem. Seguindo esse raciocínio, ó, de 1, 2, aqui 3 sobre 3, aqui vai ser 4, né? Ó, aqui vai ser 4 sobre 3. Por quê? De novo, eu tenho lá 1, 2, 3, 4 pedaços de algo que está sendo dividido por 3, tá? Então, vocês vão perceber que o que manda nesse quesito divisão é as partes que foram divididas entre o número 0 e 1, ou seja, entre um número e outro. Tá? O que vai mandar é isso. Nesse caso, nesse exercício, é só você observar quantas partes foram divididas entre o número 0 e 1, já que lá no enunciado ele falou o quê? Cada unidade da reta abaixo foi dividida em 4 partes iguais. Cada unidade. Número 1 é uma unidade, número 2 é uma unidade, então cada pedaço dele foi dividido em 4 partes iguais. Ok? Espero que vocês consigam entender essa parte. Beleza. E aqui, então, vai ser, ó, 5 sobre 3. Esse 2 também poderia ser representado como, vamos lá, como 6 sobre 3. Tá? 6 dividido por 3 dá 2, gente. Por isso que a gente pode usar a representação do número na sua forma natural ou ele na sua forma fracionária, que a gente também pode falar que é uma forma racional, ok? Então, pode ser aqui 6 terços ou 2, porque 6 dividido por 3 é 2. Eu já vou deixar aqui o número 6 por 3, porque agora eu vou explicar uma outra parte legal para vocês. Essa parte aqui é legal. Sabe por quê? Olha só a dica. Segura a dica agora da professora. Galera, observa o número de cima, como é que tá? Na fração aqui, o número de cima. Olha só, número 1. Depois, número 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Qual foi o único número que não mudou? O de baixo. Então, essa é a ideia. Se você dividiu em 3 partes iguais por unidade, por exemplo, de 0 a 1 está dividido em 3 partes iguais, você vai saber que a primeira reta é 1/3, a segunda é 2, a terceira é 3 sobre 3, a quarta é 4 sobre 3, a quinta é 5 sobre 3, 6 sobre 3, 7 sobre 3, 8 sobre 3 e assim vai. Então, você vai encontrar todos os pontos da reta, tá? Mas lembrando que aqui no caso, ó, o número aqui, 3 por 3, a divisão dele dá 1, então ele pode estar como 3 por 3 ou 1. Ele pode apresentar essas duas formas de se escrever, ok? Ele pode estar escrito desses dois jeitos, beleza? Então, a gente achou aqui os pontos A, B e C. O meu ponto A, nosso ponto A aqui, ele está valendo 1/3. Só que lá no exercício da prova de vocês, olha só como tá. Tá na forma decimal, né? Tem alguns exercícios aqui que estão na forma fracionária, mas tem alternativa que tá, perdão, algumas alternativas que é na forma fracionária, mas tem alternativa que é na forma decimal. A resposta correta, gente, está na forma decimal. Por quê? Esse exercício que eu fiz aqui com vocês é um exemplo, tá? Meu Deus do céu. É um exemplo. Enfim, lembra, eu mudei. Nossa senhora, escrever com o mouse realmente é difícil. Eu mudei o exercício para ajudar vocês a fazerem.
Só que isso daqui, ó, é 1/3, não está igual à prova. Lá a prova, a primeira parte, como foi dividida em 4 partes, vai ser 1/4. Na prova tá dessa segunda forma aqui, ó. A prova tá desse jeito. Então, não vai copiar a minha resposta achando aqui que a resposta do meu exercício é a resposta correta da sua prova. Não é. Oh, meu sangue de Jesus, não consigo escrever prova aqui. Tá? A prova tá dessa forma aqui. Dessa forma acima. Eu alterei o exercício justamente para não dar resposta para vocês verem essa aula e conseguir resolver o exercício sem dificuldade. Legal? Bom. Então, galera, fiquem atentos, tá? Esse é meu exemplo, explicação, e a prova tá dessa outra forma aqui. Fiquem atentos, porque as alternativas estão na forma decimal e da forma fracionária, tá? Se a resposta for, no caso, em decimal, vocês vão ter que fazer o seguinte, aqui eu não revelei que ali é 1/4, porque dividiu em 4 partes iguais, vocês precisam dividir 1 por 4, tá? E ver se tem lá nas respostas. Tá? Eu só dei uma dica, não respondi o exercício inteiro, não, tá? É só uma ajuda para vocês. A forma de resolver é igual a essa outra questão aqui, só que eu mudei a quantidade de divisões aqui para não responder o exercício, tá? Muito bem. Ixi. Então, se fosse na forma decimal, você teria que dividir, né? No caso, meu A aqui da minha conta é 1/3. Então, se a alternativa correta do meu exercício for em um número decimal, que é o número com vírgula, a resposta tem que conter o 0,3, tá? No caso de vocês, se tiver lá o número com vírgula, lembra que, de novo, pelo amor de Deus, não confundir. Lembra que a prova de vocês está de acordo com esse lado aqui, que é o lado que eu não respondi, tá? Então, se eu fiz a divisão de 1 por 3 aqui e a resposta contém número decimal nas alternativas, você tem que fazer o quê? Dividir esse por esse e ver se o resultado tá lá na provinha de vocês, tá? Também pode acontecer da alternativa estar da seguinte forma. Eu posso representar a alternativa do número A, B e C dessa forma aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só apagar o exemplo aqui. Eu posso colocar a fração, um número normal, que é um número natural, e outra fração. Também posso representar dessa forma. Pode ser assim, ó, o A é 1/3, o B é igual a 1, em vez de eu colocar 3 por 3, e o meu C aqui, na minha continha que eu fiz, é o número 5 por 3. Então, pode ter uma alternativa no meu exercício que tenha uma fração, o número sem estar representado como fração, porque eu já expliquei para vocês o porquê. Lembra que pode ser 3 por 3 ou 1. E aqui, outra fração. Professora, por que que esses números aqui estão na fração e o número 1, o número 2, o número 3 não? Porque se você dividir 5 por 3, dá um número com vírgula, tá? E se você divide aqui no caso 3 por 3, que é o que representa essa parte aqui na forma da fração, dá o número 1 inteiro sem vírgula. Então, quando a divisão dá um número sem vírgula, você pode colocar o número em si sem usar fração. Entende? É por isso que tem essas formas diferentes de representar. Então, fiquem atentos nesse exercício. Atentos. Beleza. Exercício 4. Vamos para o exercício 4.
de uma reta numérica foi dividida da seguinte forma. As marcações A e B correspondem respectivamente a... De novo. Galera, o exercício 4 é a mesma forma que nós resolvemos o 3. O que vocês precisam observar? Do número 1 para o número 2, a reta foi dividida em quantos pedaços? Ó, eu vou até tentar pegar essa imagem aqui e colocar lá no Word para vocês verem pelo menos a quantidade de pedaços, tá? Eu não posso responder a pergunta. Então, vamos lá. A gente tem a reta aqui, vou aumentar. Quantos pedaços foi dividido isso daqui? Vamos contar? Vamos contar para ver? Então, nós temos aqui, ó, um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Nós temos 8 pedaços. Então, a reta vai ser de que forma? Né? Vou só colocar os números ali que não estão no lugar A e B para vocês entenderem. Oh, meu sangue de Jesus. Ai. Aí. Então, vamos lá. O 0 tá aqui, beleza? Aqui tem os 8 pedaços e aqui tá 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pedaços. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Perfeito. Agora, o primeiro aqui, ó. Se tá em 8 pedaços, o primeiro cara vai ser 1 sobre 8. O segundo cara aqui vai ser 2 sobre 8. O terceiro, 3 sobre 8. O quarto, vocês vão descobrir. O quinto, 5 sobre 8. Né? E aqui tá faltando um pedaço aqui, ó. Para dar 8 pedaços. Já contou isso. Só tô arrumando a reta aqui. Isso. 5 sobre 8. Depois vai ser 6 sobre 8, né? Olha lá. 6 sobre 8. Depois vem o número que eu não vou falar para não responder. Esses aqui eu não vou falar para não responder. E o número 1 pode ser representado como 1 ou ele também pode ser representado como 8 sobre 8. Ok? Pode ser 8 sobre 8 também. Então, aí vocês vão falar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Eu acho que com essa explicação que eu acabei de falar, vocês vão conseguir fazer. Sem choro. Bom, galera, olha só. Lembrando uma coisa importante para vocês aí, é o seguinte. Que quer dizer, nas alternativas, nos números que vocês encontrarem aqui, ó, vocês encontrarem nessa parte aqui, façam a divisão dessa fração, porque a resposta, ela pode estar tanto de forma fracionária, quanto em número decimal, aí nas alternativas de vocês. Vejam só que as alternativas, olha lá. Ela tem na fração e ela também tem na forma decimal. Então, é preciso que vocês realizem a divisão. Mas, tem algumas coisas aqui que, sem fazer a conta, já é nítida a resposta, tá? Outra dica que eu vou dar aqui, tá? Eu quero que vocês observem o seguinte, o ponto que esse número A está. Esse número não, essa letra A está. Olha aonde o A está. Olha onde o A está. Aí eu pergunto para vocês, ele está bem no meio? Entre o 0 e 1? Está bem no meio? Se ele estiver no meio, você sabe a resposta. Lembrando que nos exercícios passados, nesse daqui, ó, a gente... Acho que foi nesse? Não, não foi nesse. Olha, a gente calculou aqui na questão 2, volta o vídeo aí que você vai ver, a Ana,
quanto que equivale 1 sobre 2? 1 sobre 2 a gente viu no exercício 2 que equivale a metade de alguma coisa. Se é metade de alguma coisa, é 1/2, certo? Então, essa palavra meio também serve aqui na reta numérica, ele está bem no meio. Então, esse valor aqui que vocês viram na questão anterior também representa esse meio, tá? Não respondi a questão, só dei essa dica para vocês observarem sem fazer conta, que às vezes vocês conseguem ver a localidade da letra sem precisar fazer conta, tá bom? Muito bem. Então, vamos para o próximo exercício. Então, essa questão aqui, a 5, nós não tivemos tempo de estudar ela. A pandemia veio, a gente se perdeu, né? Até nessa época, todo mundo ficou perdido. Alguns alunos receberam a apostila, outros não. Tá? Isso aconteceu na escola. Então, assim, por conta disso, a gente só fez o caderno azul. Esse exercício aqui, ele pede um conhecimento da apostila que muitos não tinham ainda. Tá? Ela chegou na escola, mas ninguém orientou, não veio uma orientação, pelo menos nós não vimos nenhuma orientação de que seriam 2 apostilas, porque nos anos anteriores os alunos receberam uma só, então todo mundo achou que era uma apostila só. Tá? Não foi bem esclarecida essa questão para nós professores, e eu acredito também que para vários coordenadores da rede de São Paulo. Não foi bem clara, né, isso daí para nós. Então, por isso que esse exercício aqui, eu vou explicar para vocês como que ele... Eu vou praticamente dar a resposta, mas eu não vou falar qual alternativa que é, eu não vou falar como fazer, quer dizer, vou falar como fazer, mas eu não vou dar a resposta de bandeja, porque não acho correto. Porém, ele está perguntando do quê? Do triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno, ó, triângulo equilátero tem os lados de medidas diferentes, escaleno todas as medidas iguais. Então, eu vou apresentar para vocês o que são cada um deles, para vocês conseguirem resolver esse exercício. Triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais, como vocês podem estar observando aqui nessa parte, né, nessa figura aqui. Enfim, equilátero, equidade, igualdade é muito parecido, tá? A palavra equi na matemática, ela tem uma origem na questão da igualdade, tá? Algo é equivalente, ou seja, é igual, só que é representado de forma diferente, né? A gente vê essa questão de equivalência no exercício anterior aqui também, mas eu não vou misturar a cabeça de vocês. Tá? Só para explicar o equi, se eu tenho uma fração, por exemplo, 2 sobre 4, vai. A gente fala para os alunos que ela é equivalente, ela é igual ao equi de novo, né? Equivalente a 1 sobre 2. Por quê, gente? Se eu dividir 2 por 4, a divisão de 2 por 4 dá 0,5. E a divisão de 1 por 2 também dá 0,5. Então, a gente fala que essas duas frações são equivalentes. Então, tem aí a questão do equi de novo. Então, quando eu falo que um triângulo ele é equilátero, lateral, certo? Eu estou dizendo que todos os lados dele são iguais, ok? Triângulo escaleno, tá? A palavra escaleno tem uma origem diferente, mas eu não vou tocar porque não é tão fácil, não é tão resumida a origem dela, assim, nesse ponto, para esse tipo de coisa, tá? O escaleno são 3 lados diferentes, tá? Uma coisa, deixa eu ver, escassa. Não, acho que não combina nesse conceito aqui, você viu? Então, não combina muito a origem com a palavra aqui, porém o significado inicial, sim. Então, o que é escaleno? Triângulo escaleno são os 3 lados diferentes. E o triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Então, as laterais do triângulo isósceles são iguais
e a base é a única informação diferente. A gente pode dizer que esse triângulo ele é uma simetria, né? Um lado é igual ao outro, só que é só as laterais que são iguais mesmo, porque a base é diferente. Então, são 3 lados iguais e um diferente. Então, voltando aqui no exercício, né? Vocês vão conseguir responder agora, ó. Considerando a classificação de triângulos de acordo com as medidas dos seus lados, qual das afirmações abaixo é a correta? Letra A. Triângulo equilátero tem todas as medidas iguais, a gente acabou de falar disso. E isósceles, todos os lados e medidas diferentes. Será que é? Volta o vídeo para saber. Triângulo equilátero tem todos os lados e medidas diferentes e escaleno todos os lados e medidas iguais. Triângulo isósceles tem todos os lados de medidas iguais e escaleno todos os lados de medidas diferentes. Volta no vídeo para saber. Triângulo isósceles tem todos os lados de medidas iguais e escaleno todos os lados de medidas diferentes. Não dá para saber. Só você voltar aqui e entender. Equilátero é todas as medidas iguais, escaleno são as 3 medidas diferentes e isósceles só tem 2 medidas iguais. Bom, próxima pergunta, questão 6. Observe as figuras abaixo. Aí tem aqui as figuras abaixo. Segundo a classificação de triângulos em relação à medida dos ângulos, é correto afirmar que os triângulos... Vamos lá, vamos entender isso aí. Também, outra questão que estava na apostila de vocês e muitos não viram. Bom, vamos entender a questão do triângulo lá, na figura aí da questão 6. Vamos ler primeiro, ó. Lá na questão 6, vocês têm o seguinte, observe as figuras abaixo. Aí tem o triângulo 1, com os ângulos 80, 65 e 35. Triângulo 2, com um ângulo ali quadradinho, que é o ângulo de 90 graus. E o triângulo 3, com um ângulo de 120 graus. Ok? Bom, aí ele pergunta lá, segundo a classificação de triângulos em relação à medida dos ângulos, é correto afirmar que os triângulos A é obtusângulo, 2 e 3 são retângulos, 1 é acutângulo e o segundo é retângulo e o outro... Vamos entender. Obtusângulo? Ah, professora, que nome estranho do caramba, vamos entender? Seguinte, a gente tem três tipos de nomes para ângulos, tá? Nomes assim que eu posso dizer que são padrão, nesse caso aqui. Ok? Isso. A gente tem o ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo, ele é um ângulo menor que 90 graus. Tá vendo lá? Ele tá para cá, certo? Então, esse vermelho aqui representa um ângulo agudo. Então, são todos os ângulos que são menores que 90. Pode ser um ângulo de 80 graus, pode ser um ângulo de 70, 60, enfim. São ângulos agudos, porque eles são menores que 90 graus. Ok? O ângulo obtuso, eles são os ângulos maiores que 90 graus. Ok? Isso. Eles são todos os ângulos maiores. Então, tipo, você tem aí 180 não, perdão, você tem 120, 130, 140, são ângulos maiores que 90 graus, tá? Ok? E a gente tem aqui o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Por que, professora? Não entendi. Esses nomes estranhos, professora. Ângulo obtuso, agudo e reto? Como assim? Tá, vamos entender isso melhor. Ângulo de 90 graus, aí se chama reto por quê? É uma ponta. É exatamente uma ponta. É você pegar o seguinte, ó. Você pegar e medir com a sua régua
que a gente chama de transferidor, já vou mostrar qual que é, e medir qual que é a inclinação disso para isso, tá? Dessa ponta para outra ponta, perdão. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Como que a gente mede isso? A gente mede com essa régua aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só abrir aqui, ó. Transferidor. Era uma régua que vinha antes, tá? No kit escolar. Mas não vem mais. Ela vinha, mas não vem mais. Tá vendo essas réguas aqui, ó? 1,70, 1,90. Enfim, essas réguas que vinham no kit escolar, se você pegar ela e colocar exatamente em cima, né, dessa ponta aqui, ó, se você colocar ela aqui em cima dessa ponta, ela vai falar para você que essa voltinha, essa curvinha aqui, significa 90 graus, beleza? Então, por isso que o ângulo reto, ele é chamado de 90 graus, porque você está calculando o ângulo entre duas coisas que estão retas, né? E bem retas. Uma está na vertical, a outra na horizontal. Beleza? Agora aqui, no ângulo agudo e obtuso, eles, eles têm uma inclinação diferente, não são retos, né? Eles são mais, um é menor, o outro é maior, eles sempre estão com uma inclinação diferente, eles sempre estão, como eu posso dizer, torto, né? Então, inclinado, entendeu? Praticamente, eu fiz o aspas porque não é a palavra torto que se usa, mas sim a palavra inclinado. Entendeu? Então, aqui, o ângulo agudo, por que é uma coisa aguda? Quando a gente pensa em algo agudo, a gente pode pensar em alguma coisa que é pontuda, entende? Talvez, enfim, uma agulha, ela é pontuda, entende? Então, o ângulo agudo, ele é uma coisa mais pontuda, é uma coisa de um ângulo menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus, beleza? E os dois juntos, a soma aqui do ângulo e o ângulo agudo com o ângulo obtuso dá 180 graus, tá? Muito bem. Então, a partir disso, a gente consegue ver quais triângulos ali têm essas propriedades. O triângulo acutângulo é esse nome mesmo, triângulo acutângulo, tá? Ele acutângulo, ele vem do agudo, algo agudo, pontudo, certo? Então, vamos lá. O triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos internos menores que 90 graus. Todos os ângulos dele aqui dentro tem que ser menor. Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui. Esses ângulos internos, eles têm que ser menores do que 90 graus, certo? Os três ângulos internos de um triângulo têm que ser 180 graus. Regra. Ok? Então, aqui pode ser o seguinte, aqui pode ser 70. Aqui pode ser 40. E aqui pode ser 70 também. Você percebe? Os três ângulos são menores que 90. Então, esse aqui é um triângulo acutângulo. Agora, o triângulo retângulo, reta, já é uma dica. Ou seja, se eu estou falando de algo que é um triângulo retângulo, que tem uma reta, ele vai ter o ângulo aqui de 90 graus. Aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Esse ângulo também é representado com esse quadradinho, com a bolinha no meio. Tá? Muito bem, triângulo retângulo. E quando você tem um ângulo maior do que dentro de um triângulo, né? Vamos lá, um ângulo dentro de um triângulo que é maior do que 90 graus. Vou colocar isso aqui assim. Isso.
Quando você tem um que é maior, um ângulo que é maior, não precisa ser dois, é um. Esse triângulo, a gente chama ele de obtusângulo. Vamos pôr aqui 140? Vamos supor que seja 140 graus, tá? Geralmente eles põem 120, 130, mas eu vou 140. Esse triângulo aqui é o triângulo obtusângulo. Beleza? Então, esses são os três triângulos que nós temos. O acutângulo, lembra? Coisa aguda. Então, são pontas com inclinações menores que 90 graus. Triângulo retângulo. É um triângulo que tem uma ponta de 90 graus. Uma ponta que tem um ângulo de 90 graus. E o triângulo obtusângulo é uma ponta que tem um ângulo acima de 90 graus. É uma ponta que é um ângulo obtuso. Por isso que é triângulo obtusângulo. Por isso que aqui no meio é triângulo retângulo, porque um deles tem um ângulo reto, o outro tem um ângulo obtuso e o outro são ângulos agudos. O terceiro, né? Aqui. Ângulos agudos. Perfeito?